Vamos lá, meus amiguinhos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. Eu estou chegando aqui com a questão que caiu no concurso da SpaceX no ano de 2021, uma questão envolvendo termodinâmica, tá ok? Primeira lei da termodinâmica. Vamos lá? O texto da questão diz o seguinte: um gás ideal sofre uma transformação adiabática em que o meio externo realiza um trabalho sobre o gás. Podemos afirmar o que a respeito dessa transformação? Pessoal, questões desse tipo aqui, eu gosto de resolver sempre fazendo o diagrama pressão versus volume. Entendendo bem o que é uma transformação adiabática, você consegue responder esses itens aí, e normalmente o aluno às vezes tem dificuldade de responder questões como essa, em que você não traz nenhum valor numérico, né? Mas vocês vão ver que essa questão é pura interpretação do que está acontecendo, ok? Primeiro, a gente precisa entender o que é uma transformação adiabática. Uma transformação adiabática é uma transformação em que não há troca de calor. Transformação adiabática. A troca de calor é igual a zero. Então, você não tem troca de calor. Bom, o que representa uma transformação adiabática num diagrama pressão versus volume? Vamos lá? Eu já preparei para vocês aqui, vou colocar. Pronto, ó. Diagrama pressão versus volume. O que está na cor verde aqui, essas duas curvas, elas são curvas que nós chamamos de isotermas. As duas, tá? Eu vou puxar uma setinha aqui na primeira, mas a segunda também é chamada de isoterma, tá ok? Isoterma. E o que representa essa curva isotérmica? Todos os pontos sobre essa isoterma estão à mesma temperatura, ok? O que é uma curva que nós chamamos de adiabática? Adiabática é essa curva que está na cor vermelha. Ela corta as adiabáticas porque ela é mais inclinadinha do que as isotermas. Então, eu desenhei duas isotermas só para mostrar para vocês que a curva adiabática, ela corta as isotermas. Ela é inclinadinha assim, o pessoal costuma chamar ela de chifrinho por conta dessa inclinação maior, tá? Então, essa curva que está na cor vermelha é o que a gente chama de adiabática. Muito bem. Aí o problema diz que um gás ideal sofre uma transformação adiabática em que o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Quando o meio externo realiza trabalho sobre o gás, você tem uma redução de volume. Gente, olha como é importante entender isso. Ó. Meio externo realiza trabalho. Se ele realiza trabalho, você tem uma redução de volume, você tem uma compressão. E como essa compressão ocorre sobre uma adiabática, essa compressão vai se chamar compressão adiabática. Simples assim. Então, o sentido da transformação é no sentido em que ocorre redução de volume. Então, você pode chamar aqui esse ponto A, esse ponto B, e a transformação vai acontecer nesse sentido aí que eu estou colocando para vocês. Por quê? Porque é onde você tem a redução de volume. Vamos mostrar isso daqui, ó. Vamos mostrar. Olha só. Inicialmente estava nessa posição aqui. E aí depois que houve a transformação, ele veio para essa posição B aqui, tá vendo? Então você tem uma transformação adiabática em que ocorre redução de volume, então você tem uma compressão adiabática. Aqui você tinha um VA, aqui você tinha um VA e aqui você tinha um VB. Então, veja só,
que a compressão adiabática fez com que o volume reduzisse. O volume que estava aqui veio para cá, ó. Nesse sentido, uma redução de volume, ou seja, uma variação de volume negativa. Olha como que você entende isso, tá vendo? Agora, olha o que aconteceu com a pressão. Gente, eu acho essas questões fantásticas mesmo, tá? Mesmo. Por quê? Porque ela é pura interpretação. Ou você entende, ou você não entende. Veja que não tem nenhuma conta para fazer. Tá vendo? Ó, a transformação, ela saiu do estado termodinâmico A e foi para um estado termodinâmico B. Tá vendo? No eixo Y, a gente está representando o que acontece com a pressão do gás durante essa transformação. No eixo X, você representa o que acontece com o volume. Então, ele sai de uma pressão PA, opa, vou trocar aqui o traço. Então, ele sai de uma pressão PA para uma pressão PB. Então, o que você observa? Que a pressão foi nesse sentido aqui, a variação de pressão. No sentido em que aumenta, significa dizer que a variação da pressão, ela é positiva. Cara, não tem como você não entender isso. Não tem como. Não tem como, tá? O que acontece com a temperatura? A temperatura é representada por essas isotermas que tem aqui. Eu já falei para vocês, vou repetir. Olha só, quanto mais interna for a isoterma, menor a sua temperatura. Quanto mais afastada for a isoterma, maior a temperatura. Então, essa isoterma aqui, onde está o ponto A, é a isoterma mais interna. Então, a gente vai dizer que ela está a uma temperatura TA. E a outra, onde está o B, a gente vai dizer que ela está numa temperatura TB. Então, o que a gente sabe? Que TB é maior do que TA. A temperatura de B é maior do que a temperatura de A. Então, no sentido em que essa transformação termodinâmica aconteceu, a temperatura aumentou. Agora, olha como é fácil você responder essas questões com esses itens que estão aí. Bom, ele falou que a energia interna do gás diminuiu. Já já a gente fala sobre isso, tá ok? Bom, ele fala que o calor trocado aumenta. Está errado. Por que está errado? Porque não tem troca de calor. A transformação, ela é adiabática. Então, isso aqui está errado. A pressão do gás diminui. Repare que a pressão do gás aumenta. Então, isso aqui também está errado. O volume do gás aumenta. Repare que o volume do gás diminui. Está errado. Aí ele diz no último item, a temperatura do gás aumenta. Ó, TB é maior do que TA. Resposta correta, letra C. Então, aqui a gente já coloca o gabarito, letra E. Agora, vamos entender o que é a energia interna do gás. A energia interna do gás é função exclusiva de sua temperatura absoluta. O que quer dizer isso? Que se a temperatura aumenta, a energia interna do gás aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna do gás diminui. Isso é chamada lei de Joule. Vou escrever aqui para vocês. Ó. Lei de Joule. O que diz a lei de Joule? Vamos escrever aqui. A energia interna de um gás é função exclusiva de sua temperatura absoluta. O que isso quer dizer? Aumentou a temperatura, aumentou a energia interna. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia interna. É isso que acontece. Como nessa transformação aumentou a temperatura, então a energia interna do gás não diminui, ela
aumenta. Então, é por isso que a letra A também está errada. Olha que questão fantástica, tá, gente? Tem muito conteúdo por trás da resolução dessa questão e eu espero muito que você tenha gostado, tá? Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.